Hola niños y chicos, sean bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de espanhol, ok? O espanhol que vamos estudar aqui também é comigo, o professor Gael, ok? Eu também dou aula de português. Vamos falar do espanhol, vamos conhecer este idioma e vamos usar conteúdos do Enem e da Base Nacional Curricular também, ok? Vamos lá. Meu nome não é Gael, tá? É meu apelido, tá bom? Mas vamos lá. Se quiser só me chamar de professor Gael, titio Gael, eu também aceito, tá bom? Vamos lá. A sigla da língua espanhola é o LES. Segundo a ISO 639-1, é apenas ES. O L nós estamos colocando para indicar letras, língua, literatura, enfim, idiomas. Tá bom? Vamos lá. Bueno, vamos a empezar nuestra primera clase, ¿está bien? En español, las clases son equivalentes en portugués a aulas. En portugués llamamos aulas. En español são classes, ok? Em português, aula, espanhol, classe. A ideia não é fazer os alunos aqui serem fluentes no espanhol. Se forem fluentes, ótimo, excelente, vou ficar feliz. Mas a intenção não é ser fluente, ok? A intenção é conseguir se comunicar com estrangeiros em qualquer país que fale espanhol tranquilamente, tá bom? E o espanhol é muito parecido com o português, o que facilita para nós brasileiros. Nós temos facilidade para aprender o espanhol, mas os gringos têm dificuldade para aprender, por exemplo, o português. Tá? O que é uma vantagem para nós. Lo que es filología? O que é filologia? Em português ou em faculdade, talvez em algum curso, já deve ter ouvido falar a palavra filologia. Filologia é diferente de filosofia, tá? Essa palavra aqui, que está em espanhol e em português, é diferente de filosofia. Filosofia é a ciência da sabedoria, estuda ideias, conceitos e até mesmo questões cósmicas e astrais, espirituais, certo? Já filologia é o estudo de manuscritos, textos antigos e outras coisas que nós vamos ver, tá bom? Talvez você esteja pensando como essa nossa querida aqui. Eu não tenho nome para essa moça aqui, essa menina aqui, que eu chamo ela? Vou chamar ela de Bruna. Então essa menina Bruninha aqui, a Bruna, né? Você talvez esteja como ela, pensando como que vai aprender o espanhol, como que vai ser. Talvez até esteja estranhando, né, essas letras, esses pontos aqui, certo? Mas vamos com calma que eu vou passo a passo com vocês. Aqui o espanhol é destinado a ensino fundamental, ensino médio e pode ser usado para educação infantil também, tá? Como alfabetização? Pode. Mas aqui é recomendado que o aluno, ou você, pai e mãe que está assistindo, já tenha alfabetização e que já entenda, consiga ler textos, pelo menos, tá bom? Para não ficar pesado, nós vamos fazer igual escolas de idiomas. Não vamos chegar falando tudo em espanhol, não vamos colocar frases, textos grandes em espanhol. Não. Vamos colocar algumas palavras, falar um pouco em espanhol, vamos acostumar com o idioma. Tá? Vamos fazer como algumas escolas de idiomas fazem. Não vou citar, não posso citar o nome das escolas de idiomas, mas vamos fazer equivalente, tá? Então vai misturar português com espanhol, eu mesmo vou misturar palavras do português com o espanhol. É comum fazer isso quando está aprendendo, tá bom? Recomendo que use um dicionário, pode ser o Michaelis mesmo, tá? É um bom dicionário, o Michaelis. Eu mesmo uso, tá? Tenho de português, tenho de espanhol. Uso de espanhol e já vou passar uma tarefa para vocês. Quando for estudar o dicionário de espanhol, pegue o dicionário, abra a primeira página em espanhol, tá? Não em português, e pegue todas as palavras que estão ali em espanhol da primeira página, ou então selecione ali umas 4 ou 5 palavras, escreva-as, tente pronunciá-las. O dicionário mesmo ensina como pronuncia. Se você pegar o dicionário, tem uma parte ali que mostra como pronuncia. E veja o que significa. Faça isso todos os dias, pratique. Essa é uma tarefa que eu vou passar nas aulas de idiomas, porque eu vou dar vários cursos de idiomas aqui, tá? Comecei com o português, estou fazendo agora o espanhol, que é a minha segunda língua materna, inclusive. E depois nós vamos para os outros, tá bom?
Eu sou fluente em espanhol, sou avançado em espanhol, tá? Cometo erros? Sim, cometo, tá? Todo mundo aqui comete. Quem você que está aprendendo comete, eu cometo que sou professor. Ah, eu não tenho o certificado do Instituto Miguel de Cervantes, que é o certificado que é válido no mundo inteiro, mas falo espanhol tranquilamente, tá bom? Já falei com paraguaios, colombianos, peruanos e assim por diante, tá? Vamos lá. Filologia ou filologia. Vamos lá. Filología es el estudio científico del desarrollo de una lengua o familias lingüísticas, fundamentado en documentos escritos en esas lenguas. Em português, é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas. Devo fazer só uma observação, tá? Eu encontrei um erro aqui no slide, tá? Tá vendo esse "se" aqui? Tem trema, certo? Em espanhol não existe trema, tá legal? Não existe trema na língua espanhola. Então, essa palavra escreveria sem a trema, tá? Pode ser que algum slide ou alguma fala minha esteja, eu erre alguma vez ou algum slide esteja errado, como foi o caso aqui que eu encontrei um errinho, tá? Que não foi visto e foi encontrado agora. Mas, toda vez que tiver um erro, eu vou avisar ou então eu vou corrigir, tá bom? No caso aqui, estou avisando, tá bom? Vamos lá. Aí você pergunta, nossa, então filologia é uma ciência que estuda textos antigos, medievais, até manuscritos, né? Então você tem que ser quase um arqueólogo, né, para conseguir entender. Não, você não precisa ser um detetive, um arqueólogo, né, como a Bruninha tá pensando. A Bruninha tá pensando, mas não, você não precisa. Ah, você simplesmente precisa entender o conceito de filologia para entender o que nós vamos trabalhar aqui. Vamos conhecer o idioma espanhol, tá? Então precisa conhecer o conceito, tá legal? Lo que es hispanofonía? O que é a hispanofonia, tá? A hispanofonia é a comunidade de países que falam língua espanhola ou castelhano. O espanhol também é chamado de castelhano porque surgiu na região de Castilha, no reino de Castilha e Leão. E, por isso, como surgiu na Espanha, nesta região, também se chama castelhano. Depois que teve o nome espanhol, inicialmente é castelhano. Tá? Então, se você encontrar em algum lugar castelhano é espanhol, saiba que é espanhol. Castelhano e espanhol, tanto faz, é a mesma língua, tá bom? Bom, esse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui de espanhol contém assuntos de geografia, como vocês estão vendo o mapa aqui, vai ter assuntos de história, terá assuntos de linguagens e tecnologias também, tá bom? Como são as primeiras aulas, eu vou falar muito em português, vou falar bem pouco espanhol, até para não atrapalhar, né? E nas últimas aulas a gente começa a falar um pouco mais avançado assim o espanhol, tá legal? Então vamos fazer assim, já que esse é um conteúdo de homeschooling, é para homeschooling. Caso você não pratique, também pode usar este conteúdo, tá? E é gratuito, tá? É com foco para classes baixas e classes médias. Mas caso você seja de classe alta, também pode estar vendo os vídeos, tá bom? Vamos lá. Então, o espanhol surgiu na região da Espanha, aqui na Castilha, surgiu no reino de Castilha e Leão. Antes da Espanha ser esse borrão aqui que vocês estão vendo, meio vermelho aqui, esse negocinho aqui, antes dele formar esse reino, a Espanha era dividida em vários reinos, né? Até mesmo Portugal teve uma época que pertencia à Espanha, tá? E aí, com os tempos, casamentos entre primos, entre reinados também, tá? Teve essas trocas, foi se unindo e gerou o reino da Espanha, tá? Era muito comum na época medieval, né, na época antiga, assim, para fazer pazes e acordos comerciais entre reinos, também e unificação, era muito comum, por exemplo, um rei tem uma filha, uma princesa, e o outro reino, né, tem um príncipe. E era muito comum esses casamentos arranjados. Em outras palavras, o príncipe e a princesa não escolhia com quem ia casar, na verdade eram os reis que escolhiam, basicamente.
Até hoje, em alguns lugares do mundo, muitos pais fazem isso, principalmente no mundo árabe, tá? É muito comum essa região aqui, os pais escolherem os pretendentes. O que eu acho péssimo, isso é uma opinião pessoal minha, tá? O que eu acho péssimo. Eu acho que a gente deveria deixar um pouquinho livre, né? E na verdade não forçar. Eu acho que, opinião minha, saindo um pouco da matéria, opinião minha, eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, né? E é bom ter um pouco de liberdade também. E quem quiser casar, casa, e quem quiser ficar solteiro, fique, né? Ninguém é obrigado a ficar com o que não quer, né? Melhor só do que mal acompanhado. Vamos lá. Então, a Espanha também participou da era das navegações, da época das navegações, tá? Portugal, eu vou dizer que foi o principal aqui, mas a Espanha também foi uma das principais. Se não foi a principal, foi uma das principais. A Espanha, graças a Cristóvão Colombo, descobriu as Américas, tá? Existe um boato de que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral não foram os primeiros que chegaram nas Américas, né? Que foram, por exemplo, os vikings, mas vamos deixar isso para outra aula. Cristóvão Colombo encontrou as Américas, né? E depois que notificou o rei da Espanha, né? Aí começou a colonização na época das navegações. Tanto Portugal quanto a Espanha colonizaram a América e outros lugares da África também, tá? A Espanha focou muito fortemente as Américas, que são esse pedação aqui, vermelhão aqui. E a África ficou mais para os outros países, né? E Portugal, no caso. Da África, basicamente, aqui tem umas imagens, nessa imagem aqui dá para ver umas cores, mas essas aqui são regiões onde se ensina o espanhol, não necessariamente é uma língua oficial, tá? Pode ver que tem uns países da África, tem aqui, né? Talvez em algumas cidades seja oficial o idioma, mas da África mesmo é só a Guiné Equatorial, que é esse minúsculo pontinho aqui, tá? É o único país, basicamente, que fala espanhol da África, junto do português, ok? Ah, então, a Espanha era muito católica, continua sendo, e a Espanha, na época, também estava buscando novas terras para expandir o catolicismo, o seu comércio também, e conseguir lucrar, né? Buscar ouro, o Eldorado, eles iam também em busca do Eldorado, né? Desse mito que tem aqui nas Américas. Então, esses países aqui que estão de vermelho escuro, que é quase um marrom, né? Isso aqui é um bordeaux, eles falam espanhol como língua oficial. É basicamente quase a metade do mundo, se a gente prestar atenção aqui, que são quase todos os países da América, né? Ah, então, ó, espanhol. Fala na Espanha, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, toda a América Central aqui, tá? Tem Cuba, tem um monte de país aqui que fala espanhol, República Dominicana, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, enfim, México. Algumas regiões dos Estados Unidos têm lugares que falam língua oficial espanhol, tanto que os americanos eles usam o espanhol quase como uma segunda língua, mas não são todos, tá? Eles, para idioma, eles preferem estudar o espanhol, tá? Okay? Os americanos, os norte-americanos, melhor corrigindo, né, os estadunidenses, eles não são muito de estudar idiomas, tá? Eles querem que você aprenda o inglês, mas eles não querem estudar os outros. Basicamente é isso. Mas lá eles usam o espanhol como segunda opção, tá? A França mesmo tem o espanhol como segunda opção, em detrimento ao inglês, que a França, até mesmo hoje, ainda continua com um certo. Poderíamos falar que não deixa de ser um racismo, né? Mas continua com um certo conflito ainda hoje. Mesmo tendo relações comerciais, a França continua tendo um certo preconceito em relação à Inglaterra por causa do passado. Então, os ingleses não gostam de estudar francês e a França não gosta de estudar inglês, tá bom? Em relação aqui ao Brasil, teve uns governos atrás aí, foram governos péssimos, horríveis, mas teve uma coisa boa que fizeram nesses governos, que foi colocar o espanhol, dando uma possibilidade para o Brasil. Isso não deixa de ser uma evolução, né? E abrindo também o mercado fazendo isso, tá? O governo foi péssimo, mas pelo menos nessa parte aqui, o espanhol foi bom, né? Bom, basicamente essa é a história da hispanofonia, certo? Os demais lugares que estão marcados aqui são lugares ou que ensinam
ou que teve alguma influência da Espanha, coisas do tipo, tá bom? Tanto que quando você for fazer o Enem, se for fazer, né? Quem está praticando homeschooling, que se quiser só por aprender o espanhol, ou se quiser fazer o Enem, você tem a opção de escolher no Enem se quer fazer prova de inglês ou de espanhol. Eu mesmo, na época, quando eu fiz, eu escolhi de espanhol. Até porque o espanhol é a minha segunda língua nativa, basicamente, né? Ok? Vamos continuar aqui. Eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? Esse vídeo não é meu, tá? Ele vai contar um pouco da história aqui da hispanofonia. Eu achei interessante. Posso estar colocando depois, se tiver interesse, né? O vídeo, mas todos os méritos são do criador do vídeo, tá bom? Isso aqui eu só uso para conteúdo de aula mesmo. Após chegarem pela primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles, e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo. Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão. A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas: ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. Muito bem, vocês viram o vídeo. Ali contou um pouquinho da história da Espanha, duas figuras importantes na história, né? Quem estudou história, que é Hernán Cortés, né? E Cristóvão Colombo, certo? Vamos lá, nossa amiguinha Mafalda aqui vai nos ajudar. O espanhol, segundo a ISO 639, -1, a sigla é essa que eu já falei no começo, que nós já falamos, né? Que é o ES, tá? O L estamos usando aqui apenas para identificar que é idiomas, línguas, letras, até porque tem muitas siglas parecidas. Bom, o espanhol surgiu no Reino da Espanha, na região de Castela e Leão, tá? Que depois da unificação virou o Reino da Espanha, certo? Por isso que colocamos aqui o Reino da Espanha. O espanhol, segundo algumas fontes, porque varia, tá? É o segundo idioma mais falado no mundo, certo? Ele ultrapassa até mesmo o inglês. Porém, algumas fontes colocam que tem outros idiomas na frente, tá?
e que o espanhol fica mais abaixo. Porém, é de fonte a fonte, estamos pegando a fonte que é a mais comum, que é mais divulgada, tá? Ah, vamos lá. O espanhol é considerado basicamente uma língua mundial, pela quantidade de falantes e por ser falado em quase metade do mundo, então é quase uma língua mundial, basicamente. O espanhol é falado em vários blocos econômicos, grupos econômicos. Esses grupos mantêm relações de comércio entre si, trocas comerciais, investidores, comércio, políticas e assim por diante. Tá? Então é falado no NAFTA, né? Que tem a presença forte aí dos Estados Unidos, Canadá e México. Tá? Temos a União Europeia, que é uma das línguas da União Europeia, do Mercosul, da ONU. Tá? Diferente do português, o espanhol é uma língua oficial da ONU e da OTAN também. Tá? O espanhol é falado em 22 países, são muitos países, como eu já falei. Basicamente, resumindo assim, vamos falar assim, além da Espanha e de Andorra, né, que tem ali na Europa, a América inteira basicamente é falado espanhol. Né? América Latina toda. Então, é Paraguai, é Chile, é Uruguai, é Argentina, é Equador, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Porto Rico, ah, México e algumas localidades daí dos Estados Unidos e assim por diante, certo? O espanhol possui a mesma estrutura gramatical que o português, idêntica. Mudam sim algumas coisas, alguns detalhes, a grafia, muitas coisas mudam. Mas os tempos verbais, a conjugação, como são línguas da mesma família, elas podem ser consideradas línguas primas, são do mesmo grupo, são da mesma família de línguas. O espanhol mesmo sofreu influências de vários povos, culturas durante essa época de colonizações. O espanhol recebeu palavras e enriqueceu seu vocabulário com a comunidade árabe moura, porque os árabes invadiram a Espanha e tomaram a Espanha para si durante um período, até a Espanha se recuperar. Né? Então sofreu muita influência do árabe. O espanhol recebeu muitas palavras árabes dos mouros, da França, que é sua vizinha, né? Então, e fora dos grupos indígenas que foi fortemente influenciado. O espanhol não foi influenciado, por exemplo, por línguas asiáticas e africanas. Talvez uma palavra ou outra, um detalhe ou outro, assim, um empréstimo lexical, talvez. Mas as línguas indígenas, que poucas pessoas conhecem, que são muitas, foi influenciada até onde chega. Recebeu muita influência. Né? O espanhol recebeu influência do Guarani, das línguas aqui também do Brasil, das línguas aqui da América do Sul, do queixo, do Aymara, da língua do México, Nahuatl e tantas outras línguas que tem aqui. Então, o espanhol enriqueceu muito com as línguas indígenas, dos charruas também. Tá? O espanhol ficou muito culto também por causa dessas línguas. E por isso que quando estudamos o espanhol, às vezes estranhamos, vemos alguma palavra que lembra o árabe ou às vezes uma palavra que lembra línguas indígenas, por exemplo. Tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. O espanhol alguns consideram difícil, mas te garanto que ele é mais fácil que o português, até porque tem menos acentos e porque tem menos som nasal. Tá? O que faz uma língua ser difícil é o vocabulário, o quão culta é a língua, a gramática, né, a ortografia e se tem sons nasais ou não. O português tem mais sons nasais que o espanhol. Então o espanhol acaba sendo um pouco mais fácil por causa disso. Quem é brasileiro ou é de Portugal e vai estudar o espanhol tem mais facilidade do que o contrário. Quem é espanhol, por exemplo, e vai estudar o português tem muita dificuldade. Mas quem fala português e vai estudar espanhol aprende com facilidade, tá? Só que aí temos um porém. Existem mais de 2 métodos de ensino do espanhol, até porque tem muitos países. Existe o espanhol da Espanha, que é o mais bem tradicional até, né? Temos o espanhol
da América Latina e nós temos o espanhol da região do Rio da Plata, Rio de la Plata. Então assim, são o mesmo idioma, mas tem três métodos de ensino. O português mesmo tem dois tipos, tem o português do Brasil e o português de Portugal. O espanhol tem três diferentes. Cada um é um tipo de espanhol. É o mesmo idioma, só que muda, por exemplo, a ortografia, às vezes o vocabulário, a pronúncia e o uso dos pronomes, dos componentes da língua. Então, por exemplo, vai ser mostrado as diferenças aqui. O espanhol da Espanha é o espanhol basicamente europeu, que é o modelo que o pessoal estuda, é mais comum na Europa, né? E até que é bem comum também no Brasil, o pessoal acaba estudando bastante por causa da Espanha, certo? Existe o espanhol da região do Rio de la Plata, que é Argentina, Paraguai e Uruguai, que é um espanhol mais grotesco, vamos dizer assim, um espanhol mais diferenciado. É como se fosse o português nordestino, é como se fosse um português com sotaque, vamos falar assim. Com todo respeito aos nordestinos, gosto muito deles, mas assim, comparando assim, é como se o espanhol desses países fosse o português do Nordeste, que tem palavras bem diferentes, que tem um sotaque bem diferente, que você nota a diferença. E nós temos o espanhol da América Latina, tirando esses três países da região do Rio de la Plata, que é também bem comum, né? Diferenças. As diferenças são: o espanhol da Espanha é muito comum o uso do pronome tu, tá? E diferente do português, tu tem acento, tá? Tu és um pronombre informal. Y vosotros y vosotras también es un pronombre. Es muy utilizado en España. Además, e além de tudo isso, o espanhol também da Espanha é mais tradicional. Os seus sons não tem tanta vamos falar assim, não tem tanta consoante. Por exemplo, eles não falam yo, eles falam io, por exemplo, que se assemelha um pouco ao italiano, certo? Então, assim, o espanhol da Espanha, ele é um pouco mais oral, vamos dizer assim, né? O espanhol da América Latina, a diferença que ele tem para o espanhol da Espanha é que ele usa muito os te e os tedes, que para nós a tradução seria senhor, senhora, e também pode ser traduzido como você e vocês, tá? Porém, assim, os te é formal, os tedes pode ser formal ou informal, tá? Então, os te, formal. Os tedes pode ser formal ou informal, tá? Vosotros e vosotros também são informais, tá? Todos são pronomes que estão aqui. A diferença está bem nítida em pronomes e vocabulário, tá? E a região do Rio de la Plata, o que diferencia deles aqui, basicamente, além do sotaque ser mais grotesco, vamos dizer assim, ser um pouco mais com som de X, uns sons assim mais puxado assim, além do vocabulário, eles usam o bos. O bos seria o nosso você, basicamente, ou então seria equivalente ao tu também, só que é um tu diferente, certo? Então, e esse pronome aqui tem que ser estudado à parte, inclusive, porque este pronome aqui, a sua conjugação verbal muda, né? Recebe acento os seus verbos, tá? Que a gente vai ver em outras aulas, beleza? Como podemos continuar aqui? Então essas são as principais diferenças, tá? Aí vai de você escolher qual espanhol você vai usar. Eu mesmo, por uma questão de ser a minha segunda língua materna e por eu ter um bom relacionamento com os paraguaios, eu acabo usando o espanhol tanto da América Latina quanto do Rio de la Plata. Perdão. E o do Rio de la Plata. Então eu acabo utilizando esse espanhol aqui, ó, tá? Meio misto, né, com esses aqui. Acabo utilizando esses dois aqui. Do Rio de la Plata eu uso muito Bos. Em relação à América Latina é o que eu mais uso, tá? Porque, inclusive, eu tenho amizade com pessoas paraguaias, tive professores paraguaios também, amigos paraguaios, certo? Então, recomendo para quem quiser conhecer, o Paraguai é um ótimo país, até para você praticar o espanhol. Custo de vida baixíssimo, a única coisa cara é a internet lá, mas lá tem homeschooling no espanhol,
Perdão, tem homeschooling, no Paraguai tem homeschooling para todos, porque lá a educação na sua Constituição é dever da família, o Estado só auxilia. É diferente de nós aqui no Brasil. Lá o homeschooling é livre, totalmente, totalmente. Só que as crianças lá começam a estudar, na última vez era com 9 anos de idade, agora as crianças começam a estudar lá com 7 anos, mas continua com homeschooling tudo normal. Ah, e é isso, é um país bem tranquilo e bem acolhedor, tá? Só tem que tomar cuidado que eles usam duas moedas, que é o Guarani e o dólar. Então fique atento a isso, que às vezes você vai comprar alguma coisa, pensa que tá barato e tá em dólar, né? Então fica só atento aí. Mas é um ótimo país, recomendo morar que tem homeschooling. É, Bom, eu sou contra a violência, mas caso você queira ter porte de armas lá também é permitido, tá? E lá tem uma. É fácil conseguir a cidadania e, além de tudo, além de você poder escolher, ah, tem umas faculdades boas recentes ali, né? Que eles estão montando. E ali tem muita qualidade de vida. Não aparece nas notícias, mas ali é um país que dá para você ter muita qualidade de vida. O povo ali foca muito em cultura e em liberdade, né? E é um país bem patriota também, tá bom? Lá o alistamento militar não é obrigatório para os meninos, para os rapazes. Recentemente ficou porque tinha poucos soldados, mas não é também. Lá é um país extremamente conservador, tá? Mas com liberdade, que é ótimo. Continuando aqui o espanhol, bom, vamos a las curiosidades, ¿sí? Paleografía. La paleografía es el estudio de textos manuscritos antiguos y medievales, independientemente del idioma vehicular del documento. A paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independente da língua veicular do documento, certo? Então, paleografia é uma curiosidade, tá? É uma área dentro da filologia e ela vai estudar documentos antigos, manuscritos, né? Aqueles textos que você pega na mão tá desmanchando. É basicamente esses textos que a gente vai estudar. Né? Aqui no curso não, isso aqui é só uma curiosidade, mas quem estuda paleografia pega aqueles textos de arqueólogo mesmo, aqueles textos que estão desmanchando, aqueles livros. Você pega no papel, o papel começa a desmanchar. Tá? Vamos lá. Que tal hacermos um resumo? Que tal? Bom, como é a primeira aula, vou tentar usar o espanhol o mínimo, então vamos falar em português mesmo. Tá? Vamos lá. O espanhol também é uma língua ibérica. Pode pertencer ao grupo greco-romano, porque recebeu influência do latim e do grego também, tá? Mas comparado ao português foi pouca influência, comparado ao português. O espanhol recebeu influência do árabe, dos mouros, recebeu influência de diversos grupos indígenas, diversos, tá? Não confunda Guarani com Tupi, o espanhol recebeu influência do Guarani, tá? E não do Tupi, tá? São línguas diferentes. Aqui teremos um curso separado dos dois. O espanhol também recebeu influência do Aymara, do Quechua e de outras diversas línguas indígenas que tem por aí. Quem ajudou a propagar o espanhol no mundo, além das empresas, das organizações, da ONU também, e dos países, o próprio Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas e colonizou, junto com a da Espanha, e o Hernán Cortés, também, quando exterminou os impérios astecas. O espanhol cresceu muito no mundo, é uma das línguas mais faladas, sendo a segunda mais falada no mundo. É uma língua assim que não é tão difícil de falar, por mais que possua a mesma estrutura do português, mas ela é até tranquila de se aprender. A língua espanhola é regulamentada pela Academia Miguel de Cervantes. Quem quiser ter um certificado válido no mundo inteiro tem que fazer a prova no Instituto Miguel de Cervantes. Tem aqui em São Paulo, tem aqui no Brasil. É um instituto que você faz para ganhar um certificado internacional. Ele é semelhante ao Cambridge do inglês que as pessoas fazem, tá? Ou do TOEFL que tem no inglês. É semelhante. Válido no mundo todo. Que mais? O espanhol é uma língua oficial de vários blocos econômicos, como a OTAN, União Europeia, a ONU, Mercosul, né, o NAFTA, certo? E o espanhol
está disponível em vários livros e possui 3 modelos diferentes. Possui o espanhol da Espanha, que é o mais tradicional, mais falado também na Europa. Temos o espanhol da América Latina, que também é extremamente comum. Quase todos os estudantes de espanhol acabam optando por essa opção da América Latina, que eles usam muito o yo, por exemplo. Esses sons assim, misturado de D com J, né? E tem o espanhol da região do Rio de la Plata, que é a Argentina, Uruguai e Paraguai, que usa o Boas, usa um espanhol um pouco mais grotesco, mais forte, vamos falar assim, com sons mais fortes, certo? Com sotaque mais forte. E vocês que estão vendo a minha aula, vou pedir para vocês peguem o dicionário novamente e façam a tarefa que eu passei. Pega o dicionário, abre ali seu dicionário Michaelis, pode ser de outras marcas, tá? É que eu uso Michaelis. Pega lá seu dicionário Michaelis. Eu queria mostrar os dicionários, mas eu não tô com nenhum dicionário aqui no momento, então não vou mostrar. Pega o dicionário Michaelis, pega a primeira página, pega a letra A mesmo, se quiser escolhe uma letra, escolhe as palavras, escreva elas, cola na parede para você ler, na geladeira, no computador, escreva ela no seu caderno, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, se você quiser. Repete elas, tenta pronunciá-las, tenta fazer separação de sílaba, porque o dicionário ensina a separar sílaba. Tenta ver o significado dela, as possíveis traduções, tem palavras que tem mais de uma tradução, certo? E sempre dê uma pesquisada. Tenta buscar algum livro que seja em espanhol, tá? Se você não sabe falar espanhol, então não veja ainda o livro, mas tenta ouvir músicas, coisas que possam ajudar, tá legal? Bom, é isso de espanhol. Acredito que eu não esqueci de nada, né? Que eu falei tudo, certo? Enfim, acompanhe as aulas, certo? Acompanhe as aulas. Continuem aqui assistindo as aulas para continuar aprendendo, certo? Tentem ver bastante as coisas em espanhol. E é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. Fico à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail ali. Eu não dou aula particular, tá? E estou à disposição à medida do possível, né? Já que eu estou sozinho fazendo muitas aulas, né? Eu faço as aulas e o pessoal do canal do YouTube ajuda a divulgá-las aqui todos pelo homeschooling, ok? Basicamente é isso. Obrigado, gratidão. Adiós, hasta luego, chicos.